caminho dos céus. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. A Voz da Assembleia de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos no ar com o programa Voz da Assembleia de Deus, programa patrocinado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alagoinhas e Adal. Na presidência, o pastor Jair Silas, e na apresentação, eis que vos falo, o presbítero Francisco. Eu já quero iniciar cumprimentando a todos os irmãos que nos dão a honra da sua audiência com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar o nosso pastor Jair Silas e família, nossa irmã Nelma, toda a família, que o Senhor continue abençoando. Quero cumprimentar os irmãos que nos ouvem aqui na cidade de Alagoinhas, os irmãos da nossa congregação, né? O irmão Eduardo ali da sede. Deus continue abençoando a toda a sua família, a irmã Patrícia e toda a sua família, Deus continue abençoando. O nosso irmão Salatiel, Deus continue abençoando. O irmão Gabriel, Deus continue abençoando, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos do Jardim Petrolar, glória a Jesus. Jardim Petrolar em peso ligado na programação da Voz da Assembleia de Deus. Irmão Paulo, irmã Maria, a irmã Sirene, Deus abençoe. Irmã Ana, as duas, Deus abençoe. Em o nome de Jesus Cristo, o nosso irmão Flávio, irmã Dalva, a irmã Marilene, pastor Orlando, um forte abraço, meu pastor. O irmão Rafael, o irmão Vinícius, a irmã Renata, a irmã Raquel, nosso irmão Elias. Os irmãos estão sempre ligados na programação da Voz da Assembleia de Deus. Também o irmão Quirino ali, Neupídio Honorato, Deus continue abençoando. Os irmãos da Rua São José, Deus abençoe. Irmã Dinalva,
Deus continue abençoando o nosso presbítero Balbino, dirigente da congregação, nosso irmão Hamilton, em nome de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor ao presbítero Antônio Sales. Um forte abraço, meu querido irmão, presbítero Antônio Sales, toda a sua família, que também não perde a programação. O nosso presbítero Josivaldo Brito, Deus continue abençoando nosso querido irmão, toda a sua família também, em nome de Jesus. O nosso irmão Aidalvo, do 2 de julho, um forte abraço. A irmã Tamílis Aragão, a filhinha do presbítero Everaldino, Deus abençoe minha irmã. Também a irmã Fernanda, do 2 de julho. O irmão Marcos, da sede. Irmão Railson e toda a família, ali da congregação do Barreiro. Um forte abraço também ao presbítero Carlos Bezerra. Nosso irmão Miqueias, também do Barreiro. O Senhor continue abençoando em nome de Jesus. O nosso irmão... louvado seja Deus, o nosso irmão Milton, Deus continue abençoando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero cumprimentar os irmãos de longe, né? Os irmãos que nos acompanham pelo aplicativo, os irmãos ali em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, os irmãos em Fortaleza, no Ceará, temos ouvintes lá, glória a Deus. Os irmãos em Maceió, Alagoas, nosso irmão Márcio, irmã Gorete, Deus continue abençoando. Irmãos em Uberlândia, Minas Gerais, nossa irmã Carol, irmão Edson, irmã Marlene, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos em Santo André, São Paulo, também Rio Claro, São Paulo, Deus abençoe em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos das cidades circunvizinhas, Deus abençoe os irmãos de Catu, os irmãos de Olindina, de Aramari, os irmãos de Boa União, Deus abençoe o campo eclesiástico aqui vizinho nosso, os irmãos do campo de Pau Lavrado, Deus abençoe, os irmãos de Entre Rios, Esplanada, um forte abraço, os irmãos em Salvador, irmã Rita, irmão Jairo, Deus abençoe poderosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
nego a Jesus, custe o que custar. Não há amor maior, nem tesouro igual, ainda que pelo fogo tenha que passar e queimar em todo o meu corpo pra me fazer parar, me lançarem na prisão ou amarrarem as minhas mãos. Não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel, não negocio ele. Não sou fruto dessa sociedade, não nego a minha identidade. Eu pertenço a ele. Fui comprado por ele, selado pra ele, ungido por ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a ele. Fui comprado por ele, selado pra ele, ungido por ele, sou todo dele. Sempre fiel, fiel a ele. Não nego a Jesus, venha o que vier. Seu olhar me cativou, não há amor maior. E mesmo que as muitas águas queiram me afogar e me sinta tão perturbado com as ondas deste mar, que me lancem aos leões ou em meu corpo causem vergonhas. Não nego, não nego, não nego a Jesus. Sempre fiel, eu não desisto dele. Me ofereçam tudo, posição, poder, dinheiro, não abro mão dele. Sempre fiel, eu não me afasto dele. Que me lancem pedras, rasguem minhas vestes, pertenço a ele. Sempre fiel,
Fui comprado por Ele, selado pra Ele, ungido por Ele, sou dono dele, sempre fiel, fiel a Ele. Você está ouvindo programa Voz da Assembleia de Deus. A Voz da Assembleia de Deus. Em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo com fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes das assembleias que formadas estão: Daniel Berg, Gunnar Vingre e seus irmãos. Os outros pioneiros que ainda estão lutando, e Cristo lá do céu abençoando. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Em cada cidade desse nosso céu, a Assembleia de Deus já estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja, e o inimigo já perdeu essa peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Assembleia de Deus no Brasil. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero meditar com os irmãos aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meus queridos, fala-se em Janeiro Branco, em ocasião de
cuidados com a saúde mental. E eu gostaria de meditar nesse texto com os irmãos, justamente à luz do que o apóstolo Paulo transmitiu aos filipenses e ficou para a posteridade da Igreja do Senhor. Nós vemos que o versículo 6, ele fala de inquietação. E as inquietações dessa vida é que muitas vezes perturbam a nossa mente, que causam transtornos, que causam dificuldades de toda sorte. Nós temos vivido na geração da ansiedade, na geração da inquietação. São pessoas que sofrem antes do tempo, são pessoas que criam suspeitas a respeito de outras, que deduzem, que investigam, que adivinham coisas. E tudo isso gera uma inquietação muito grande. Pessoas preocupadas com amanhã, pessoas que se desesperam facilmente. Nós vivemos uma era que é a era digital, a era da inteligência artificial, a era do acesso muito rápido à tecnologia, e que nós aproveitamos e, em certa medida, é muito bom. Eu ainda, a minha geração é uma geração que fez a transição da era analógica para a era digital. Então eu peguei o tempo do orelhão, de ficha, tempo da cabine telefônica, em que às vezes a gente tinha que marcar horário, ir lá para fazer uma ligação interurbana na cabine, né? Às vezes, para ligar para casa, telefonava, falava rapidinho e desligava, torcendo para a ficha cair, para não perder aquele crédito. Eu sou ainda desse tempo, um tempo em que as pessoas, para acompanhar o noticiário, tinham que assistir o jornal, né? E no interior, muitas vezes só funcionava algumas emissoras de TV, e aí para a pessoa conseguir acessar mais, tinha que ter antena parabólica. Houve esse tempo, o tempo em que as correspondências eram por carta. Eu ainda peguei essa geração, mandei carta e recebi carta também, escrita à mão. O tempo da vitrola, do disco de vinil, o famoso bolachão, e que quando o disco furava ou arranhava, era uma tribulação. Tempo da fita cassete. E eu me lembro o novo convertido que comprava fita virgem e ficava ouvindo o rádio, esperando aquele louvor favorito para poder gravar na fita cassete. E era um tempo que parece que o mundo girava mais devagar. A gente sabe que não é, mas eu falo de percepção. Parece que o mundo girava devagar. Nós brincávamos de empinar a raia, ou pipa, de gude, de bola, de correr, de picula, de esconde-esconde, de bicicleta, enfim. E parece que esse tempo era um tempo que a gente era mais feliz.
Era um tempo que não tínhamos tantas facilidades. As campanhas de vacinação estavam começando. E tinha aqueles pistolões que dava medo só de olhar. E a minha geração ainda foi uma geração que enfrentou algumas doenças que hoje praticamente não existem mais, e graças a Deus por isso. Então, nós vivemos essa fase analógica e saímos para a fase digital, o mundo digital. Eu me lembro que quando surgiu o aparelho celular era uma grande novidade, e os aparelhos eram tão grandes que se jogasse na cabeça de alguém era capaz até de causar sérios danos. Eram os famosos tijolões. E a internet era discada e nem todo mundo tinha computador. E eu lembro que eu ia na casa de um primo quando eu queria acessar a internet e ficava esperando até da meia-noite para poder usar a internet discada e consumir menos o pulso da companhia telefônica. E era uma internet muito lenta, muito lenta. E tinha os discos de instalação. Enfim, irmãos, eu não vou me alongar muito para não parecer que eu estou sendo nostálgico. Mas eu quero dizer que era um tempo de dificuldades maiores. E parece que naquele tempo, eu vou repetir, o mundo girava mais devagar. E depois veio a era digital, e com a era digital veio as facilidades, e a partir dos anos 2000 houve um boom muito grande. E hoje nós estamos aqui. Nós não precisamos mais ir ao banco receber dinheiro, nós não precisamos mais ir à lanchonete comprar um lanche, nós não precisamos mais ir à cabine telefônica ou ao orelhão para telefonar. Tudo está ao alcance da mão. E com um simples smartphone nós conseguimos comprar, pagar, receber, telefonar. Hoje nós conseguimos publicar vídeos na internet. Tudo ao alcance da mão. Então tudo ficou muito mais fácil, só que o problema é que também tudo ficou muito mais dinâmico. Era nesse ponto que eu queria chegar. Tudo ficou muito mais dinâmico, tudo ficou mais corrido. Eu me lembro que houve um tempo em que havia horário comercial. E o horário comercial era das 8 às 18. E não se ligava, era falta de educação ligar para as pessoas antes das 8 e depois das 18. Era falta de educação. Hoje as pessoas ligam a qualquer hora do dia ou da noite e pedem desculpa pelo incômodo, incomodando. E o que é que isso tem a ver com saúde mental? Tem a ver que hoje as pessoas não se desligam mais, estão conectadas o tempo todo. Já acordam conectadas e vão dormir conectadas. E hoje o celular, e eu não estou fazendo campanha contra o celular, porque para mim é uma coisa muito boa, o problema está em nós. Mas é fato que a tecnologia nos aproximou tanto que hoje a gente trabalha em casa, e trabalha no trabalho, e trabalha nas férias, e trabalha na cama para dormir, porque sempre alguém liga, porque sempre alguém manda mensagem, porque sempre alguém diz: não, eu estou mandando para não esquecer, não, eu estou mandando, desculpa o incômodo, mas é rapidinho, é só para saber uma coisa, e nós não paramos mais.
Hoje, com a facilidade, nós não nos locomovemos mais. E aí tem o agravante da violência urbana, que é um problema sério no Brasil. E que nós precisamos buscar as melhores opções de governantes que tenham mais cuidado com essa pauta. Porque as pessoas estão com medo de sair. E aliado às facilidades, hoje a gente não anda nem para comprar um pastel. Porque é mais fácil pedir pelo aplicativo. E as nossas casas se transformaram em prisões. E vivemos numa espécie de regime de prisão domiciliar em regime semiaberto. Só sai para trabalhar. E tudo isso acarreta a higiene mental. Hoje não temos mais aquela disciplina de desligar o telefone para dormir e só ligar depois que acordar de verdade. Nós já acordamos no impulso, passando a mão no celular para ver quem ligou e quem mandou mensagem. A maioria de nós faz isso. Eu vivi um tempo em que era quase impossível. E muitas vezes precisava buscar refúgio, desligar até. Tamanha carga, sem ter dia nem hora. E aí entra o conselho de Deus. Porque ninguém vai cuidar da sua mente. Quem vai cuidar da sua mente é você. As pessoas falam, é bonitinho falar de saúde mental e de janeiro branco. Mas são essas pessoas que muitas vezes não têm aquele cuidado de dizer assim, não, eu tenho um funcionário, mas eu preciso respeitar o final de semana dele. Eu preciso respeitar o descanso remunerado dele. Eu preciso respeitar o horário de trabalho dele. Não, é sempre um pouquinho, é sempre rapidinho, é sempre... É só uma besteirinha. E aí muitas vezes a outra pessoa fica sempre naquele estado de alerta. Eu me lembro que num dado momento eu precisei, depois de um período muito difícil, eu precisei trocar até o toque do celular. E nós estamos falando de cuidados com a higiene mental. E a palavra de Deus nos ensina que nada deve nos inquietar. Nada deve nos causar inquietação. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você não se inquietar por nada. Ou seja, as coisas se resolvem. Ah, pastor, mas é porque você não conhece meu chefe. Não conheço seu chefe, mas eu conheço o seu Deus. E o seu Deus está mandando você não se inquietar por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aqui está falando de absolutamente tudo. Aqui está falando de ansiedades, mas também está falando de situações. Coisa alguma. É absolutamente tudo. Claro que nós estamos aqui dando uma ênfase na saúde mental, justamente porque é o tema que está sendo colocado. É o tema que está sendo colocado do Janeiro Branco. Porque não podemos, amados irmãos, de maneira nenhuma, deixar que outras pessoas nos adoeçam. Até amizades, muitas vezes, negativas. Pessoas que fazem pressão sobre o nosso psicológico. Nós devemos nos afastar. Devemos nos afastar.
pessoas narcisistas, pessoas que muitas vezes querem sugar a nossa alma, a nossa energia, a nossa força vital. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você é da paz, não procure pessoas atribuladas para andar com você, porque essas pessoas vão lhe atribular, vão roubar a sua paz, vão criar situações. Irmãos, tem gente que quando não tem mais o que fazer, inventa. Literalmente inventa. É o famoso caçador de confusão. Quando ele não acha mais ninguém para brigar, aí ele vai criar uma crise, vai criar um problema, vai fazer alguma coisa que você achava que nunca poderia acontecer para roubar a sua paz. Então convém sim se afastar dessas pessoas. Aquelas pessoas que tocam fogo e depois grita que está tendo incêndio. Aí vem você com extintor para apagar. E aí depois aquela pessoa cria outro foco de incêndio lá na frente e vai você novamente. Você acaba com sua saúde mental. O consumismo desenfreado, meus irmãos, o que tem de crente pecando contra Deus, porque compra e não paga. Crente que às vezes fica devendo até na cantina da igreja. Que absurdo. Que absurdo. E muitas vezes essas pessoas prejudicam a si mesmas. Porque vão uma dívida após a outra, e depois a confusão na mente está formada. Crentes dependendo de ansiolíticos sem prescrição médica, porque quando há prescrição médica é questão de saúde. Mas crentes que muitas vezes sem prescrição médica vive aí à base de sossega-leão, como se isso fosse resolver alguma coisa, só faz mascarar problemas mais graves. Estamos falando de saúde mental. E Paulo escreve aos Filipenses e diz: não deixe nada te inquietar. Mas como fazer isso? Como não ficar inquieto por coisa alguma? A resposta está no próprio versículo. Elevando a Deus todas as nossas petições através da oração e súplica com ação de graças. Então tudo que pode nos inquietar devemos levar a Deus. Levar pela oração. Não tem outro caminho. Não tem outro veículo pelo qual devemos levar a Deus as nossas inquietações. É pela oração. E aí sim, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então veja, a Bíblia diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Diz mais: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu devido tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, esvazia a sua mente de tudo que não presta. Tem gente que fica moendo e remoendo mágoas do passado. Meu irmão, você está se matando. Pare com isso em nome de Jesus. Ah, porque me feriram, porque me machucaram, porque falaram mal de mim. Supere isso em nome de Jesus. Irmãos, carro de crente não tem retrovisor não. É só para frente. É só para frente.
Crente não fica andando olhando para trás, não. É para frente, esquecendo das coisas que passaram, eu prossigo em direção ao alvo. Mas tem gente que se atrapalha, tropeça e cai, e fica se embolando no chão porque fica lembrando do passado. É porque aquele irmão falou mal de mim, fale bem dele. Perdoe ele, ore por ele. Jesus vai lhe curar e curar ele também. Mas tira da tua mente, é o primeiro passo, tira da tua mente tudo que não presta. As ansiedades, as mágoas, os maus pensamentos, os traumas, entrega tudo, joga tudo nas mãos de Jesus. Ele está dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí vem o versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou seja, tira o que não presta e preenche tua mente com coisas boas. O resumo desse texto é esse. Tire da sua mente o que não presta e preencha ela com coisas boas. Com o que é verdadeiro, Jesus é a verdade que liberta. Com o que é honesto, com o que é justo, com o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso e o que é louvável. Coisas boas. Meus amados irmãos, há tempo para tudo. Às vezes a gente reclama do mundo, mas a indisciplina está em nós. A indisciplina está em nós. Certa feita eu vi uma cena de alguém muito querido que não estava trabalhando, era um dia de domingo e a pessoa não estava trabalhando. Mas o telefone não parava por uma simples chave que alguém perdeu, não sei aonde, não achava, não conseguia achar. E eu acompanhando tudo aquilo e dentro de uma amizade e de uma liberdade que eu tinha para falar, eu disse, você está trabalhando. Não, eu só estou ajudando a achar a chave. Não, você está trabalhando. Porque a chave é de um compartimento do trabalho. A chave está no local de trabalho. As pessoas estão lá no seu turno e você não está. E por que você tem que dar conta da chave? E no final as pessoas procuraram melhor e acharam a chave. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a indisciplina está em nós. Nós precisamos muitas vezes fazer as pessoas entenderem que o nosso momento é o nosso momento. Não é possível o crente, no meio do culto de adoração a Deus, interromper para atender ligação de celular. Que culto é esse? Ah, é porque é o trabalho. Você está trabalhando ou está cultuando? Porque as pessoas das outras religiões não atendem telefone quando estão nos seus rituais religiosos. E por que nós? Muitas vezes prestamos um culto meia boca para Deus. Estamos falando de saúde mental. Seus momentos de oração, desligue o celular, meu irmão. Se preocupe não que o mundo não vai acabar enquanto você estiver orando. Não vai. Mas há um momento, deixa eu te dizer, todos nós temos uma lixeira em casa. E longe de mim dizer que nossa mente é uma lixeira. Não é isso. Mas entenda a analogia. Todos nós temos uma lixeira em casa. Se a gente só joga lixo, e em nenhum momento a gente recolhe aquele lixo para jogar fora, higieniza a lixeira e coloca um saco novo, se a gente nunca faz isso, em algum momento vai dar bicho. Em algum momento não vai mais caber lixo, vai começar a extravasar. E muitas vezes temos que fazer a nossa higiene mental.
Não podemos estar tão em função das pessoas o tempo inteiro. Ninguém é super-homem. Para um pouco em nome de Jesus. Para um pouco em nome de Jesus. Para um pouco em nome de Jesus. E faz a sua higiene mental. Eu lembro que um dia um amigo me ligou para tratar um assunto no domingo que poderia ser tratado na segunda. E eu atendi porque eu não esperava que fosse assunto de trabalho. E eu me senti tão mal porque eu estava sentado no chão brincando com minha filha. E eu disse ao amigo, você não pode me ligar amanhã não? Porque eu estou nesse exato momento brincando com minha filha. Ou me perdoe, pronto. Eu não posso fazer nada por você hoje. Me ligue amanhã. Se nós não fizermos isso, as pessoas irão nos matar. É preciso falar em português bem claro. E você vai ser responsável por deixar que as pessoas te sufoquem. A culpa não vai ser das pessoas, a culpa vai ser sua. Quem tem que impor limites sobre si é você mesmo. Pastores que muitas vezes sucumbem, naufragam no ministério porque é tanta atenção para as ovelhas e não tem 1 minuto para a família. Precisamos organizar o nosso tempo, amados. Precisamos ter disciplina. As pessoas só vão entender isso se eu for disciplinado. Se eu não tiver disciplina sobre a minha vida, ninguém vai me entender. Até porque ninguém sabe. A pessoa está ligando achando que é a primeira ligação e já é a 1000ª. Então, em nome de Jesus, tenha os seus momentos com Deus. Desapega um pouco da tecnologia. Dá um pouco mais de atenção à família. Conversa com a esposa, com o esposo, com os filhos. Procura muitas vezes fazer uma caminhada na rua. E em alguns momentos o telefone tocar, deixe para atender depois e retornar depois. Imponha disciplina sobre a sua própria vida, porque ninguém vai fazer isso por você. Eu não estou dizendo para ser mal educado com as pessoas, para ser descortês com as pessoas. Mas eu estou dizendo que ninguém aguenta uma vida atribulada que nada tem dia nem hora. Existe um slogan por aí que diz que o trabalho não para. Ele em algum momento ele para. E se não parar no final do dia, para o descanso, ele vai parar no hospital ou no cemitério. Ou o trabalho para todos os dias, ao final do dia, para você recarregar as energias, ou então ele vai parar no hospital, ou pior, no cemitério. Até as máquinas precisam de descanso e manutenção preventiva. Que dirás o ser humano? Então, meus irmãos, para resumir essa breve reflexão, tire os momentos para higienizar sua mente, contemplar a natureza que Deus fez, as maravilhas, as obras das mãos do Senhor. Se não puder ir à praia, se não puder viajar, vai na praça da sua cidade, come um pastel com a sua família, faz uma caminhada ao ar livre e, sobretudo, higieniza sua mente na oração. Pede a Jesus para limpar a sua mente, tirar tudo que não presta e preenche sua mente com coisas boas. Até conversa, irmão. Irmão, para de falar da vida dos outros em nome de Jesus, que isso faz um mal tão grande.
Quando aquele fofoqueiro chegar na sua porta, bota ele de joelho para orar. Toda vez que ele falar mal de alguém, você diz, tá bom, vamos orar por essa pessoa. Você não está falando mal? Então vamos orar por ela. E começa a encher sua mente com coisas boas. Vai tirando o que não presta, vai tirando a fofoca, vai tirando a picuinha, vai tirando a rixazinha, a bobagemzinha, que fulano falou mal de mim. Eu não quero saber quem falou mal de mim. Eu quero saber de preencher minha mente com coisas boas. Amém. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.